Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, é, faz um tempo já, né, que a gente não está tendo aula presencial. Eu sei que às vezes pode até ficar um pouquinho cansativo também essa questão aí de ter as aulas EAD, né? Mas eu queria até inclusive que se vocês pudessem me dar um feedback, tá? Sobre alguma coisa que vocês querem que a gente deixe aqui diferente, né? Afinal de contas, a aula é justamente para vocês. Então, é bom que eu saiba se vocês estão entendendo o conteúdo, se tá legal, se tem alguma coisa que dá para a gente alterar, tá? Que aqui a gente não tem aquela participação mais rápida, né? Que eu pergunto, vocês respondem. Então, se a gente conseguir fazer isso pelo WhatsApp, né? Porque aqui não tem comentários, mas se vocês puderem mandar para mim as mensagens aí, a gente tenta mudar alguma coisa. Legal? Bom, vamos lá para mais um estudo, então. Seria bom se vocês já pudessem separar uma caneta, um lápis aí, um caderninho, para vocês irem anotando, tá? Talvez não tudo, né, que vai ser falado no vídeo, mas alguma coisa que te chamar a atenção, que você quer anotar para poder você mesmo fazer um estudo depois, tá? Eu acho que seria bem interessante também, tá? O tema de hoje você já deve ter visto aí já. A gente vai falar sobre um tal de João Marcos. Não sei se vocês já ligaram aí o nome à história. Mas eu queria saber de vocês primeiro se vocês já tiveram que passar por alguma situação na vida de vocês onde vocês foram quase forçados assim por si mesmo, né? Às vezes a desistir. Será que sim? Você consegue puxar na sua memória aí? Às vezes eu não estou nem chegando no ponto assim de ser um sonho ou de um grande projeto, né? De repente você desistiu de uma coisa, de uma decisão pessoal, por exemplo, né? Às vezes você desistiu de ser mais regrado com a sua alimentação, você desistiu de fazer atividades físicas, de cuidar mais de si, de ter uma leitura bíblica diária, ou até de ter aquele momento, né, lá a sós com Deus durante o seu dia. Você consegue lembrar de alguma coisa que você desistiu? A gente nem sempre tem uma oportunidade, uma segunda oportunidade, né, para aproveitar. Mas e quando a gente tem uma segunda oportunidade, ou a terceira, quarta oportunidade, será que a gente aproveita? Será que a gente consegue aproveitar? A história desse cara aí, João Marcos, ela nos ensina a aproveitar essa segunda oportunidade, né? Ah, e parece que o fato dele ter aproveitado essa segunda oportunidade mudou não só a vida dele, mas lá no comecinho, né, na pregação e no desenvolvimento do cristianismo, influenciou bastante naquele momento. Para a gente reconhecer aí o personagem, João Marcos, ele era filho de uma mulher chamada Maria, tá? Não é Maria Madalena, nem Maria Mãe de Jesus, é uma outra Maria. Ele era primo de Barnabé, e esse Barnabé é aquele Barnabé mesmo, tipo Barnabé e Paulo lá, tá? Ele era primo de Barnabé, e a Bíblia fala que a família de João Marcos tinha condições financeiras, condição de vida boa, né? Existe inclusive aí alguns estudos que falam sobre a própria ceia do Senhor ter sido realizada na casa, né, da mãe ali de João Marcos. Até depois disso, as reuniões da igreja no começo lá, né, elas foram realizadas na casa dele, tá? Então, devia ser uma casa realmente grande. Você pode dar uma olhadinha depois aí lá em Atos, capítulo 12, versículo 12 também, né? A propósito, tá? João Marcos é o nosso Marcos, tá? O Evangelho de Marcos foi escrito por ele também. Então,
Em alguns momentos da Bíblia aparece como João, em alguns momentos aparece escrito como Marcos, tá? É a mesma pessoa, tá? A maioria das vezes aparece como Marcos mesmo. Então, o Evangelho foi ele quem escreveu, tá? Eu queria que vocês dessem uma lida, para mais uma vez o vídeo e dá uma lida lá em Atos, capítulo 13, do 4 ao 13. Tá? Então, Atos, capítulo 13, do 4 ao 13. Dá uma paradinha aí, dá uma lida lá. Tá? Agora que você já leu, não existe exatamente uma explicação para que João Marcos tivesse abandonado ali essa primeira viagem missionária que foi realizada lá com Paulo e com Barnabé. Tá? De fato, uma viagem missionária ela não é uma viagem a lazer, né? Às vezes a gente olha e fala, nossa, fulano é missionário, tá lá na Itália, nossa, que maravilha. Puxa, lá é legal. Ah, o ciclano é missionário, tá não sei aonde, é um país muito lindo. Não é uma viagem a lazer, tá? E essa é uma das possibilidades que pode... é uma das possibilidades de João ter desistido, né? De João Marcos ter desistido dessa viagem missionária, tá? Porque de repente ele tinha uma certa expectativa quanto a essa viagem e não foi de acordo com o que ele estava pensando, né? Como eu falei, ele tinha uma situação boa, ele devia acordar cedo na casa dele, lá ir para fazer uma caminhada, ir na academia, tomar lá seu Activia, né, de manhã cedo, comer o seu queijinho branco, seu pão puma multigrão, né? E quando ele viajou não era exatamente aquilo, né? Muita coisa mudou. Então, até passar fome em alguns momentos foi necessário. Então, isso pode ter, de alguma forma, ter feito ele desistir. Outra possibilidade também, né? Não, como eu falei, não existe nada certo, né, sobre essa desistência dele, mas outra possibilidade também é a maneira com que eles foram recebidos. Né? Mais uma vez a frustração aí, de repente ele estava esperando um povo sedento e mais receptivo à pregação do evangelho e de repente o que ele recebe lá são ameaças de morte, era um povo que não queria saber, que não queria ouvir e tinha muito jogo político também, né, que queria derrubar esse começo ali do cristianismo, então isso pode também ter dado uma balançada nele. Dá uma olhadinha lá em Tiago, capítulo 1, versículo 2, tá? Vai falar sobre essa questão aí de provação, de desafio, tá? Fala assim, ó: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação. No mínimo estranho. De repente você pensou aí, né? Como que alguém pode ficar super feliz por ter passado ali por provações, ou por estar passando, né, por provações, por estar enfrentando um grande desafio, né? Quase ilógico. Mas se você continua lendo o versículo 3 e 4, começa a fazer sentido, tá? Fala o seguinte, ó, versículo 3 e 4. Sabendo que, quando a sua fé é aprovada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Olha que interessante. A palavra-chave aqui é perseverar, né? Perseverar até o final. E no final, que essa perseverança produza a maturidade. Lembrando que essa perseverança aqui também é com a ajuda do Senhor, tá? Não são aí com as nossas próprias convicções, com o que a gente acha, tá? Ou o que eu vi escrito na internet aí, numa postagem, tá? É com base e com a ajuda da palavra de Deus, tá? Mas, como eu disse, nem tudo na vida são flores, né? E assim como João Marcos, né? Você pode ter desistido, né? Você não perseverou. O que fazer agora? Né? Sentar, chorar, né? Não, né? Assim como a gente já está tomando o exemplo de João Marcos, você pode mais uma vez tomar ele como exemplo. Aproveite a próxima oportunidade. Dá uma olhada lá
em Atos, no capítulo 15, tá? O que eu vou falar está em Atos 15, do 36 ao 41 agora. Foi uma segunda viagem missionária. Então, teve a primeira, João Marcos desiste e volta para Jerusalém. Paulo e Barnabé seguem a viagem e continuam lá fazendo o que eles foram fazer, tá? E depois, Paulo e Barnabé voltam, tem lá, de repente, um tempo, né? E depois eles decidem fazer uma nova viagem. Nessa nova viagem, a primeira coisa que Barnabé fala é: vou levar meu primo, João Marcos, quer ir de novo. E aí então, Paulo já não quer mais. Paulo fala: olha, seu primo não vai. Dessa vez ele não vai, porque ele vai abandonar a gente de novo, vai desestabilizar, né? E a Bíblia fala ainda que teve uma desavença tão grande entre Paulo e Barnabé nessa discussão que eles se separaram. Olha que maravilha, olha que bênção, né? Eles se separaram, isso foi maravilhoso, porque na primeira viagem missionária nós tínhamos uma caravana. Agora nós temos duas, né? Paulo agora ele vai com Silas e Barnabé vai seguir agora com o primo dele lá, João Marcos, né? Então até quando esses homens lá se desentendiam, Deus era glorificado e o reino avançava ainda mais. Agora eu queria chamar a atenção de vocês para a atitude de João Marcos, né? Por enfrentar mais uma vez esse desafio. O que será que ele fez, né, para tomar essa decisão e para enfrentar esse novo desafio? O que nós devemos fazer também para aproveitar essa oportunidade, tá? Eu notei aqui alguns pontos. São pontos simples também, tá? O primeiro ponto que ele fez é reconhecer o seu erro, né? Assumir os seus erros, mudar a sua atitude e seguir em frente. Não ficar inventando desculpas ou transferindo essa culpa aos outros, né? Igual fez Adão lá com Eva, lá no Éden, né? Foi isso, foi aquilo outro, e nunca colocar em você mesmo a responsabilidade, né? Segundo ponto, depois disso, aprender com os seus erros. Foi errado? Foi. Então vamos aprender, né? Se você puder, faça uma lista aí dos pontos que você errou, que você vacilou na primeira vez, anota bem e não cometa novamente, né? Veja também, muitas vezes, outras pessoas já tentaram também. Então, veja se essas pessoas também erraram, no que elas erraram, para que você não erre de novo, não desista de novo, né? É bom quando você consegue aprender não só com os seus erros, mas quando você consegue aprender com os erros das outras pessoas. Legal? E terceiro e último ponto, buscou bons conselheiros, né? O João Marcos estava com Barnabé, lado a lado. Então, provavelmente Barnabé acompanhou ele nesse momento, teve a paciência de sentar, de explicar uma pessoa mais madura, que já perseverou outras vezes. Agora ele passa isso para João Marcos. Então, mantenha o seu coração firmado na palavra de Deus e conheça pessoas maduras na fé, pessoas que possam te ajudar, que possam te aconselhar, te ensinar, tá? Evite, por favor, evite se aconselhar com pessoas da mesma idade que vocês, né? Seja na escola, seja na faculdade, no cursinho, né? Não, isso não estou querendo generalizar aqui, mas a possibilidade dessa pessoa pensar igualzinho você é muito grande, né? E às vezes você está insistindo num erro e essa pessoa vai lá, é isso aí mesmo, e você vai continuar insistindo, porque a mentalidade dele é igual à sua, né? Então é legal que você conheça pessoas mais maduras, né? Na nossa igreja, com certeza, tem pessoas que podem ir te ensinar diversas coisas, porque eles já passaram pelas mesmas fases que a gente está passando agora, tá legal? Então, busque conselheiros, legal? Como eu falei, esse foi o último ponto. Para finalizar ainda a nossa reflexão, é interessante a gente observar na história de João Marcos o perdão que aconteceu, né? Eu falei aqui que Paulo não tinha perdoado, ou pelo menos não tinha. Ele tinha perdido completamente a confiança em João Marcos, tanto que a amizade dele com Barnabé foi afetada, né? Mas olha só o que ele escreve para Timóteo,
tá? Isso alguns anos depois já. Um pouco antes, Paulo estava prestes a ser morto, né? Ele escreve essa carta da sua prisão e olha só o que ele fala para Timóteo. Aliás, é um texto grande, né? Lá em 2 Timóteo 4:11. Ele escreve diversas coisas, são praticamente as últimas palavras dele, e ele fala assim, ó, num certo ponto, nesse versículo: apenas Lucas está comigo. Traga Marcos com você, pois ele me será útil no ministério. Olha que interessante, né? Como eu falei, isso aconteceu alguns anos depois daquela primeira viagem missionária. Então teve a segunda viagem, Marcos deve ter mostrado serviço, provavelmente tiveram testemunhas, né, para Paulo falando sobre esse jovem que estava trabalhando agora e de uma maneira mais empenhada, de uma maneira mais perseverante, mais madura, e isso chama a atenção do apóstolo Paulo, tanto que o próprio apóstolo Paulo requer a sua presença lá para poder acompanhar ele e seguir com o ministério, né? Ele provavelmente ele foi um dos sucessores do próprio Paulo, né? Uma pessoa que antes Paulo não queria nem é, que acompanhasse ele numa viagem, agora foi um dos seus sucessores, né? Depois disso, ou melhor, nesse período, o próprio João Marcos ele viajou bastante. Ele foi para muitos lugares. Se você der uma olhada em Atos, existem diversos pontos onde João Marcos é citado. Ele viaja para várias cidades, ele se muda diversas vezes, e eu tenho certeza que muitos desafios, de repente até mais difícil do que aquele primeiro lá, quando ele desistiu, mas agora ele já era um cristão mais maduro, ele colocava a sua confiança plenamente em Deus, né? Já pensou se ele tivesse desistido naquela primeira vez e não tivesse quisto mais voltar numa segunda viagem, não tivesse insistido, não tivesse recuperado, né? Tivesse lá só ficado deprimido na dele, talvez a gente não tivesse tantos relatos sobre ele no livro de Atos. Então, meus amigos, a minha oração é para que Deus fale ao coração de vocês através dessa reflexão, que Ele traga um aprendizado ao coração de vocês, né? Que vocês possam não só ter entendido, mas que vocês pratiquem, e seja qual for o tamanho do desafio que você esteja enfrentando, da provação que você esteja enfrentando, que Deus esteja à frente e que você não desista. Legal? Deus abençoe vocês. Um grande abraço a todos. Logo, logo nós nos veremos novamente. Fiquem com Deus.